Antes de Jesus morrer e ressuscitar, ele deixou ao seu povo uma das promessas mais lindas e importantes de toda a Bíblia. Vamos ver o que ele disse. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. E é isso mesmo, irmãos. Jesus está no céu preparando um lugar para nós. Ele está cuidando de tudo para que um dia, quando deixarmos este mundo e formos para a eternidade, tenhamos um lugar onde viveremos em paz e alegria eterna ao seu lado. Mas não é somente isso. Neste exato momento, Jesus também está trabalhando em outras coisas incríveis para nós, que têm a ver com a eternidade, mas também estão ligadas ao fim dos tempos. Sim, nós estamos no final dos tempos e Jesus está prestes a voltar. E para que não corramos o risco de ficar para trás no dia em que a Igreja de Cristo subir aos céus, Jesus está tomando uma série de medidas para nos ajudar e garantir a nossa salvação. E antes de eu começar a te mostrar 5 coisas incríveis que o Senhor está fazendo no céu por você, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal e ative as notificações para você ser avisado sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, eu tenho colocado orações e mensagens de fé para te abençoar. Então venha caminhar comigo todos os dias, amém? Agora sim, vamos lá. A primeira coisa que Jesus está fazendo no céu: Ele está intercedendo por nós. Em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreveu: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. A Bíblia nos mostra que, assim como todo ser humano, Jesus também foi tentado pelo diabo a pecar. Então, por mais que ele tenha resistido, Cristo sabe muito bem o que nós temos passado aqui na terra, e é por isso que ele está no céu intercedendo por nós. Graças ao seu sacrifício na cruz, Jesus é capaz de salvar todos aqueles que se aproximem de Deus. Então, a única coisa que você precisa fazer para entrar na lista de intercessão de Cristo é se entregar a Deus verdadeiramente, obedecer a sua palavra e lutar contra a tentação e o pecado. A Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado. Ele intercede por nós enquanto Satanás está nos acusando, apontando os nossos pecados e fragilidades diante de Deus, assim como fez com Jó. Mas as acusações do inimigo são ignoradas pelo Pai, porque a obra de Jesus na cruz pagou totalmente a dívida do nosso pecado. Portanto, Deus sempre vê nos seus filhos a perfeita justiça de Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, a sua justiça, ou seja, a sua perfeita santidade, foi atribuída a nós, enquanto o nosso pecado foi atribuído a ele na sua morte. Essa é a grande troca que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5. Veja o que ele disse: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Segundo, Jesus está guiando as suas ovelhas na verdade. Jesus é o nosso bom pastor e nós somos as suas ovelhas. E hoje ele está nos guiando através do Espírito da verdade. Veja o que está escrito: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mas afinal, o que seria esse Espírito da verdade? Infelizmente, algumas religiões usam essa fala de Jesus de maneira errada. Os espíritas, por exemplo, declaram que esse ser espiritual seria Allan Kardec, considerado o pai do espiritismo. Mas o Espírito da verdade é o próprio Espírito Santo de Deus, o Consolador que foi enviado ao mundo para nos guiar e nos revelar quem é Jesus. E Cristo foi muito claro ao dizer que o Espírito Santo não falará a nós outra verdade que não seja a dele. Então, meu querido irmão e minha irmã, preste muita atenção ao que o Espírito Santo fala ao seu coração, porque ele está trazendo a você a verdade de Cristo, que vai te conduzir no caminho certo e te dar a salvação.
Amém? Em terceiro lugar, Jesus está nos ajudando a vencer o inimigo. Por mais que enfrentemos tentações neste mundo, nós não estamos sozinhos. Jesus está lá no céu nos ajudando a vencer Satanás e o pecado. O apóstolo Paulo disse que nós não seremos tentados além do que podemos suportar, porque Deus é fiel, e que quando formos tentados pelo inimigo, o Senhor nos providenciará um escape para que possamos suportar. Então, ainda que sintamos vontade de praticar o pecado, o Senhor tem misericórdia de nós e sempre trabalha em nosso favor. Basta que entreguemos as nossas fraquezas a Ele em oração e que não confiemos em nossa própria força. Se fizermos isso, o poder do Senhor virá sobre nós e nos capacitará a vencer o pecado. Vamos ver o que o Senhor nos promete. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Em quarto lugar, Jesus está aperfeiçoando a nossa fé. Certa vez, Jesus disse: sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Olha isso, irmãos. O Antigo Testamento nos mostra que Deus escolheu Abraão e lhe fez promessas grandiosas. Mas para que elas fossem cumpridas, ele deveria se tornar perfeito aos olhos do Senhor. E Jesus também pede a nós, cristãos, que sejamos assim. Mas ser perfeito não significa viver uma vida sem pecado, mas sim que nós devemos ser íntegros em nosso comportamento e obedientes à palavra de Deus. Jesus está disposto a nos abençoar, mas assim como Abraão, precisamos nos preparar para receber as bênçãos, senão não saberemos administrá-las. E por mais que pareça impossível mudar algumas áreas da nossa vida, nós conseguimos, ao colocar a nossa fé em Jesus e buscar por Ele. Vamos ver o que a Bíblia diz. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, ou seja, é por meio de Cristo que a nossa fé começa e é por meio dele que a nossa fé é aperfeiçoada. No entanto, é preciso que nós perseveremos na caminhada cristã, pois nem sempre iremos acertar e fazer o que agrada a Deus. O próprio Abraão, mesmo sendo considerado o pai da fé, falhou em alguns momentos, mas ele não desistiu e o Senhor o aperfeiçoou. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, vamos perseverar e confiar no amor de Jesus por nós, pois é esse amor que nos transforma e nos dá a segurança de que nós temos o perdão e a vida eterna com Ele. Amém? A salvação é pela graça, não é pelos nossos próprios méritos. E em quinto lugar, Jesus está nos capacitando a anunciar o Evangelho. Em Marcos capítulo 16, Jesus deu a seguinte ordem aos discípulos: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. E toda pessoa que aceita Jesus como o único Salvador de sua vida, recebe a missão de evangelizar outras pessoas. E esse chamado se torna ainda mais urgente quando nós levamos em consideração que estamos no fim dos tempos e que muita gente ainda não ouviu falar sobre o amor de Deus. Acontece que poucos são aqueles que estão dispostos a fazer isso. Vamos ver uma passagem que fala exatamente sobre isso. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E você pode estar pensando aí: mas eu sou muito tímido, eu não levo jeito para falar com as pessoas, eu não sei muito da Bíblia, como eu vou poder cumprir essa ordem de Jesus? Irmão, Jesus quer que você saiba que pregar a palavra dele vai muito além de falar em público ou distribuir panfletos evangelísticos pelas ruas, por exemplo.
É claro que essas duas atitudes são muito válidas e podem alcançar sim muitas vidas. Mas não são todas as pessoas que conseguem ser desinibidas a esse ponto. Por isso, anunciar as boas novas do Evangelho vai muito além. E mesmo sendo uma pessoa tímida, você pode falar do amor de Deus para os seus amigos, sua família, seus conhecidos, usando o seu próprio testemunho de vida. Basta que você ore e esteja disponível para ser usado pelo Senhor. Amém? Então, como vimos, Jesus está no céu preparando um lugar para nós, mas Ele também está trabalhando em nosso favor, para que a gente seja vitorioso aqui na terra, até chegar o dia em que nos encontraremos com Ele e viveremos juntos por toda a eternidade. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, pare de achar que você não tem valor, que Deus não está com você e que você nunca conseguirá ter uma comunhão com Ele. O Senhor prometeu que nunca vai te abandonar e que tudo irá cooperar para o seu bem. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, envie nos grupos de WhatsApp, vamos espalhar a palavra de Deus. E eu te espero então no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.